volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Conosco também a companhia da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Ligue a gente de uma avaliação. Se tem dúvidas, o Dr. Marcelo está sempre respondendo as perguntas aqui conosco. É só você mandar no 99600-2707, mande 99600-2707, manda lá no WhatsApp a sua dúvida, a sua pergunta, o Dr. Marcelo responde aqui no Conexão, tá bom? Conosco também a companhia da Zelar Distribuidora de Água Mineral, tem Itapoágua, tem a Sofiazinha, eu estou aqui tomando uma Itapoágua deliciosa. O Magrão falou, Marcos, Vinícius, mostra Itapoágua, é uma delícia. Eu falei, não, Magrão, vou mostrar assim. Itapoágua, ó. É bom demais, né? Água é tudo de bom, vamos falar a verdade. E lá na Zelar você tem rapidez, agilidade, é só você ligar 3454-3330. Também conosco a companhia da Proeste Nissan. Olha, esta semana, esse final de semana tem feirão de novos e seminovos na Nissan, tá demais, você não pode perder, tá sensacional. O Maurício e toda a equipe da Nissan esperando você com seminovos. Pra você ter uma ideia, seminovos com 1 ano de garantia, só na Proeste Nissan, e tem lá um pátio repleto de multimarcas para você. E o 0 km é indiscutível, você tem o Sentra, você tem o Versa, você tem a Kicks, que é a SUV do momento, é a queridinha do Brasil. Então, você já sabe, passe por lá e confira na Tiradentes 1268. Bom, terapia de casais é o tema do programa Conexão de hoje. E a gente está aqui com a Ana Glaucia Lima, e no intervalo a gente está falando aqui de terapia, porque é muito interessante. E aí eu queria abordar com a Ana aqui o seguinte, né, Ana? Quais são as principais demandas hoje que você percebe no consultório? O que eu percebo que chega mais para mim é as questões de tarefas de casa, quando as coisas não são muito bem organizadas, porque hoje em dia, né, os dois trabalham fora, os dois têm várias atividades, e quando um espera muito do outro, isso acaba sendo um problema, né? A questão financeira, Marcos, é uma questão que pega muito mesmo, quando o dinheiro entra, o amor sai. O dinheiro a falta de dinheiro entra pela porta, o amor sai pela janela. Pois é. Você percebe isso lá? Eu percebo isso também, porque também essa questão financeira pega bastante, é muito difícil da pessoa, muitas vezes, ceder um pouco, sabe? Deixar um pouco que o outro faça esse tipo de gasto, e tem aquela questão também de como que vai organizar esses gastos, se vai dividir tudo 50%, se cada um, o que cada um vai pagar, e isso a gente precisa se organizar. Porque não existe uma regra, né? Existe o que cada um está disposto a fazer. E também vem muito da história de vida de cada um, o que as pessoas entendem por casamento, o que eu tenho de experiência da minha família, o que o outro tem experiência da família dele, para a gente construir uma terceira visão. Então, às vezes as pessoas acham que tem todo um padrão e não tem. Não é porque, sei lá, na minha casa, o meu pai cuidava de todas as contas e minha mãe era a que ficava em casa, que comigo tem que ser assim também, né? As coisas a gente pode se reestruturar conforme o casal ele acha melhor. Então, a questão financeira também entra muito. A questão de educação de filhos também é uma questão muito difícil. Quando um tira a autoridade do outro. Isso é péssimo. Isso é péssimo, isso é muito complicado, porque aí acaba... Porque reflete totalmente na criança. Pois é. E a gente acaba dizendo que muitas vezes a gente percebe algum bode expiatório aí da relação, né? Ah, talvez o meu filho precise de terapia. E às vezes não é a criança, né? Às vezes a criança, ela está percebendo muitas coisas em casa. Talvez se os pais não buscarem, logo ela vai precisar, né? Exatamente. Então, essas são as maiores demandas, mas eu ainda também, como número 1 clássico, fica bastante o desejo. Como eu quero que o meu cônjuge me trate, como eu quero que as coisas aconteçam da minha maneira. Isso vem assim como carro-chefe. Você mencionou aí algumas questões muito interessantes, né? Por exemplo, você falou essa questão da formação de cada um, a cultura de cada um, né? Assim, em casa, né? Da família mesmo, aquilo que aprendeu, como os pais, por exemplo, lidavam com o dinheiro, como os pais lidavam com o serviço doméstico, quer dizer, cada um tem a sua cultura, né? E aí a gente tem aquele choque, muitas vezes, quando casa. Agora, por que isso não repercute no namoro? Por que no namoro a gente não se preocupa com isso, hein? Pois é, né? Não é? Por que a gente mascara tudo isso? Isso é colocado na terapia, ou não chega nisso? Você fala assim, não, chega. Ela era assim no namoro, ele era assim no namoro, né? Chega.
Porque muitas vezes, hoje que a gente está em um namoro mais contemporâneo, né, que o casal meio que... Será que o namoro é como uma campanha política? Pode ser, em alguns casos pode ser assim, ainda mais se uma das partes quiser casar rápido, né? E aí passa uma máscara aí, né? Eu me lembro. Vai só prometendo. Só. Eu me lembro quando meu namorado chegou em casa um dia e eu estava com o cabelo sem passar chapinha, sem maquiagem. Eu olhei para ele e falei, uau, oi, tudo bem? Ele olhou, tudo bem. E eu super preocupado com a minha aparência, porque ele não tinha me visto assim, daquela forma ainda. Então, muitas vezes acontece que a gente vai maquiar algumas coisas por N situações, por N desejos, novamente, que eu digo, né? Mas, às vezes, tem uma coisa muito interessante que acontece também, Marcos, que as pessoas acham que quando casa muda, né? Né? Ah, não, quando casar a gente vai melhorar, né? Isso, né? Quando casar, sei lá, a gente vai estar junto 24 horas, vai ser só amor. E não vai, né? Não vai, porque pode piorar alguma coisa. A verdade é que não vai. Pois é, algumas situações a gente precisa aproveitar as fases da relação, né? E colocar tudo em pratos limpos ali. É claro, gente, que não tem ninguém perfeito, né? Mas a gente tem, nem com a gente casa, porque a gente não é perfeito, né? Eu não casaria comigo. Existe um tempo estipulado para terapia de casal? Não existe um tempo estipulado, nem para terapia de casal, nem para terapia individual. Porque depende muito do que vem surgindo. Claro que com a experiência, né? O casal traz uma situação mais ou menos parecida com algo que eu já vivi, eu consigo estimar alguma coisa. Mas não existe um tempo, em 3 meses eu vou resolver esse problema. Não. Até porque a gente mencionou algo aqui que é válido lembrar mais uma vez, que é a questão da prevenção também, né? Porque você pode, de repente, ter lá um período intenso de terapia e tal, e depois escalonar isso e tal. Isso seria o ideal, na verdade, né? Com certeza, você vai de 15 em 15 dias, você vai estipular aí um prazo que você deixa de ir um tempo, depois você volta. Isso não existe uma regra, eu preciso ir. É claro que em situações específicas, obviamente, a gente pede para o casal ir e tudo mais, toda semana, 2 vezes na semana, enfim. Mas, quando a gente fala de alguns problemas que já foram resolvidos e o casal ele quer continuar a terapia, para continuar tendo um espaço, né? Porque muitas vezes a gente acaba discutindo ali em casa, no calor da emoção, acaba falando um monte de coisa. E quando você vai para a terapia, é interessante que a gente já vai se preparando, né? Quando você vai pegar o carro, você pega o ônibus, pega o Uber, você já vai se preparando para a terapia, o que eu vou falar, como que as coisas vão se resolver. É um espaço, é um setting terapêutico, onde as coisas estão ali para acontecer naquele lugar, naquele espaço, com um profissional especializado que consegue ter uma escutativa. E não ficar palavras soltas ao vento, sei lá, durante um jantar. Né? É diferente. O falar é organizador dentro de um espaço organizador também. Dentro de uma escuta, dentro de um profissional que consegue nortear essa discussão. Eu costumo dizer para os casais que eu atendo, aqui, né, na terapia, na sala, aqui é o lugar da gente discutir. Porque aqui existem manejos que a gente pode fazer. Né? Muitas vezes a gente vai discutir, sei lá, na frente dos filhos, ou durante um jantar, durante o almoço, no WhatsApp, no telefone, que não vai adiantar muita coisa. Mas ali tem começo, meio e fim a sessão. Né? A gente consegue organizar ali os pensamentos e colocar ali as distorções cognitivas que todos nós temos. Imagina dentro de uma relação a 2, né? Pois é. Agora, assim, como é que começa, né? Como é que pode começar uma terapia? Vamos imaginar uma situação. Eu entendo, como marido, que eu preciso buscar ajuda. O meu cônjuge não concorda. Não, eu posso iniciar isso sozinho e sei lá, você, por exemplo, como profissional, me ajudar a trabalhar a ponto de eu convencer o meu cônjuge de que é necessário. Isso acontece? Acontece. Já aconteceu de virem pessoas sozinhas. Sim. E depois, em determinados momentos, eu chamar o cônjuge e a gente, em 3, discutirmos a importância da terapia ser terapia de casal, porque a queixa e a demanda é na relação. Né? Porque senão fica uma situação muito complicada quando uma pensa que seria interessante a terapia para melhorar a relação, o outro não quer ir, então eu vou abrir mão disso. Tá vendo? Ele não quer mudar, ele não quer melhorar a situação, então também vou largar a mão disso. Não.
Eu acho que existe essa possibilidade, porque a gente não sabe também, né, Marcos? O que passa no outro, dentro do coração do outro, quando você joga a possibilidade de fazer uma terapia de casal. Como que essa pessoa vai receber isso? Ah, então eu tenho problema. Então, sabe? A gente tem que respeitar as individualidades de cada um. Então, assim, olha, eu estou percebendo que a gente está tendo dificuldade na nossa relação. Eu acho que a gente precisa de terapia. Ah, eu não vou. Tudo bem, eu vou. Eu vou e a gente vai vendo como que a gente pode resolver isso. E já quando vai o casal mesmo, né? Quando chegam ali, primeira sessão, tal, sentam diante de você. Sentam diante de mim, eu falei, e aí? Como é que isso que eu ia falar? Qual que é o start? Como é que é o pontapé inicial? Como é que isso acontece? Pois é, a terapia de casal ela é interessante a gente perceber que vem o casal para conversar e a gente coloca quais são as problemáticas da relação, porque a pessoa acaba falando do seu próprio entendimento e acaba tirando da relação. Importantíssimo frisar que também eu atendo individualmente os dois. Ah, correto. Entende? Porque eu preciso também saber muitas coisas que um vai falar, não vai falar ali quando estivermos em 3. Então, ouvir a história de vida, colher história de vida, colher o que ele traz de cultura, o que ele traz de reprodução, de comportamento, e aí a gente vai fazendo essa jogada, né? Atende o casal, depois atende um, depois atende outro. Isso é interessante fazer. Outra situação, por exemplo, se um dos membros ali já faz uma terapia individual, é interessante que o outro também faça. Deixa eu te interromper para ir para o intervalo. A gente volta exatamente nesse ponto aí, como funciona literalmente a dinâmica aí da terapia em casal. Não sai daí não, que a gente volta já com a Ana Glaucia Lima falando mais aqui no programa Conexão sobre terapia de casais. Tudo rapidinho em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Proeste Nissan, na Tiradentes 1268 e Zelar, distribuidora de água. Até já.